Luiz, tu vai precisar... Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor para orar, bendizer, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós, a maioria de nós, né? Quando nós chegamos aqui, eu falei, hoje nós temos aqui aqui à frente, hoje nós temos aí pessoal que tá feliz, o pessoal tá alegre ali no pagode, na bebida e tudo mais. Então assim, a gente sabe que a motivação foi uma motivação que eu tive durante muitos anos, então de alguma forma eu posso dizer, ela não é a melhor, né? Mas a galera tá ali feliz e alegre. Que bom que a gente, dentro da motivação que é Jesus, que a gente possa, né, pegar essa alegria e poder extravasar na casa do Senhor. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas na minha vida, na sua vida. E por isso eu quero te convidar para que você fique de pé, para que nós possamos adorar o nome do Senhor. Mas em primeiro lugar nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Amém? Oremos, curve a sua cabeça. Pai de amor, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Queremos dizer que só o Senhor é santo, o Senhor é o Rei, o Senhor é aquele que comanda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E nós queremos, ó Deus, entregar esse culto ao Senhor. Nós sabemos que antes de cada um de nós estarmos aqui, o Senhor já estava. E nós queremos com a nossa vida, com o nosso coração, entregar a vida ao Senhor, deixar no altar do Senhor tudo aquilo que porventura pode nos afastar da Tua presença. Nós declaramos que o Senhor é o Rei da nossa vida, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos acima de tudo e acima de todos. Continua conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos adorar e bendizer o Teu nome. Para a glória do Teu nome, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós somos poucos. Eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está do seu lado e você desse uma noite para ela e que você dê uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão. Glória a Deus. Cantemos. Nos alegramos na presença do Senhor.
é dia de alegria, é dia de festa. E nós vamos deixar de lado as nossas lutas por um momento. E nós vamos falar sobre isso mais uma vez hoje. Mas eu queria que nesse momento você concentrasse naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O melhor que Deus tem para fazer na sua vida. Deus está no controle. Deus tem sempre o controle da sua vida. Amém? E que bom que você está aqui para buscá-lo, bendizer e exaltar o seu santo nome. Então vamos cantar juntos. Aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem medimentos vem face a face, Senhor. Presença me curou, fascinado estou. Sopra, Senhor.
céus, o teu reino vem. Nossa fé, a sua fé, a minha fé está no nosso Deus. Muitas das vezes o que nós observamos diante dos nossos olhos, muitas vezes nos levam a não acreditar nessa palavra. Porém, é uma palavra que ela tem toda a força, não em nós ou nas circunstâncias que estão à nossa volta, mas no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Antes de vir para cá, eu estava vendo alguns vídeos sobre palavras, sobre mensagem, algo que eu amo verdadeiramente. E uma das coisas, sabe, que Deus nos fala através da sua palavra, através de outras pessoas, é que a gente não pode vacilar quando nós buscamos verdadeiramente estar na presença de Deus. Porque às vezes as circunstâncias, elas se colocam entre eu, ou entre mim e Deus. Mas isso não é uma questão que Deus nos apresenta. Na verdade, é uma questão que eu e você apresentamos. Diante da nossa fragilidade, diante da nossa humanidade, Deus entende isso tudo. Mas verdadeiramente o que eu entendo é que Deus espera que entre nós, entre eu e Ele, entre você e o Senhor, que não haja nenhum tipo de barreira. Porque o Senhor foi na cruz, o Senhor entregou a sua própria vida em favor de cada um de nós. Isso precisa ser uma verdade absoluta, não simplesmente na nossa mente, mas na nossa vida e no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E Ele foi à cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, independente daquilo que você possa estar vivendo, não há nada que possa estar tirando a nossa conexão com o Senhor, a não ser que a gente permita que isso aconteça. Mas ainda assim, que em algum momento a gente permita que aconteça, nós precisamos em todo tempo clamar no sangue de Jesus. Porque Jesus sabe dessa minha e da sua alimentação. Ele sabe o quão foi difícil talvez você estar aqui essa noite, o quanto foi difícil eu estar aqui essa noite. Lá o meu povo lá está todo mundo doente. Aí eu falei, caramba, eu não tenho direito de ficar doente não, né? Mas estou aqui. Elas estão lá de pé, em nome de Jesus. Tem uma criança lá de 92 anos e as minhas filhas lá e a Luciana também, né, com resfriado lá. Mas Deus está no controle, irmão. O fato de eu estar aqui não significa que elas estando lá não há nenhuma importância. Não, porque elas estão lá sob o cuidado de um Deus que eu verdadeiramente acredito. Estão se medicando, estão tomando remédio, estão se cuidando. Isso é a prática nossa que a gente precisa fazer. Mas Deus verdadeiramente está no controle. Você imagina se nós, nas dificuldades e lutas que nós temos, nós parássemos. A gente não deixaria que Deus agisse na nossa vida, porque Ele só vai agir na sua vida se você crê que Ele pode agir. Ele só vai entrar na sua casa se você abrir a porta, porque Ele está batendo. Quanto mais a gente entra nessa conexão com o Senhor, na intimidade com o Senhor, mais Ele trabalha na nossa vida. E nessa noite eu tenho alguns motivos de oração, mas eu quero junto com você, eu quero orar. Em primeiro lugar, nós sabemos aqui, nosso irmão Fred, um irmão querido nosso que está enfrentando uma luta lá no hospital, nós temos visitado, mas eu creio verdadeiramente que Deus está no controle da vida dele. E o problema dele é o meu é outro, o seu é outro. E eu não queria que a gente em nenhum momento mensurasse isso. Você está suportando aquilo que Deus permite que você suporte, ponto final. A dor do Fred é uma, a minha é outra, a sua é outra. Mas talvez aquilo que eu esteja enfrentando nesse momento, eu consiga possivelmente estar dando conta. Então parte daquilo que eu estou vivendo, eu abro um pouco a mão e vou lá ajudar meu irmão e orar com ele, e orar por ele. E eu queria que nesse momento, além dessa oração, que você trouxesse no altar do Senhor as suas orações. Que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente, como nós temos feito, para que nós possamos orar juntos. E aí você vai interceder, você vai orar ao Senhor e você vai também, como nós temos feito, não é pela repetição, mas que a gente já seja grato por aquilo que Deus está fazendo. Talvez você esteja aqui com seu coração tão amargurado,
ideia, né? É verdade que com o tempo de ministério ou das coisas que a gente faz em relação a pessoas, a gente consegue identificar no rostinho de cada um de vocês. Mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para, primeiro, ser empático com você ser empático comigo, porque nós somos a igreja de Cristo. E é Cristo que dá essa direção para que você saia do seu lugar e esteja aqui. Para que, independente das lutas, minhas lutas que estão ali fora, eu posso estar aqui louvando e adorando o Senhor, que eu posso estar aqui compartilhando com você, eu orando com você comigo. Isso é igreja. A sua força se une com a minha força se une com a sua, e assim nós vamos caminhando, de fé em fé, de glória em glória. E Deus vai cuidando. E Deus também vai cuidando das suas coisas, enquanto você também cuida das coisas do Senhor. Você crê nisso? Então eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. E que você clame verdadeiramente ao Senhor. Eu queria que a gente fizesse um movimento, já que nós estamos todos de lado. Você pode dar a mão ao irmão que está ao seu lado? A Covid já foi, tá, irmão? Depois, no final, você pode até passar um álcool lá. Mas vamos com fé. Amém? Curve a sua cabeça. Ore ao Senhor. Entregue ao Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família. E você não precisa saber o nome da pessoa que está ao seu lado. Mas quando você orar por você e pelas coisas que você trouxe ao Senhor, eu queria que você orasse pela pessoa que está ao seu lado, na sua direita, na sua esquerda, não importa. Porque essa pessoa também está precisando de oração, assim como você. Amém. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve o nosso clamor. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja sempre o teu nome. Obrigado porque estamos aqui, Senhor. Por nos permitir estarmos aqui como igreja constituída do Senhor, unidos, de mãos dadas, representando aqui a extensão do teu reino, Senhor. Ouve a oração do teu povo em nome de Jesus. Pai de amor, nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome e dizemos, ó Deus, o quanto nós o amamos, o quanto nós o bendizemos, o quanto nós te glorificamos, Senhor. Não há nome acima do teu nome. O Senhor tem todo o poder em suas mãos. Não há poder maior do que o poder que há no sangue e no nome de Jesus Cristo, Filho. Ouve a oração do teu povo, Senhor. Nós estamos aqui clamando, pedindo ao Senhor uma intervenção sobre as nossas vidas. Em especial nessa noite, nós estamos aqui em unidade, pedindo ao Senhor a sua intervenção pela vida do nosso irmão Fred, que está lá enfrentando a sua luta. E o Senhor é um Deus de permissão. Nós não sabemos os motivos, mas o Senhor sabe. E nós não queremos contestar a tua vontade. Nós queremos ser obedientes. Dá-nos uma mente e um coração e um espírito obediente ao Senhor. Nós estamos aqui clamando pela vida de um irmão, Senhor, que está lá no leito de hospital lutando pela vida, para que ele saia restaurado. Nós estamos aqui, a tua igreja tem orado de forma incessante pela restauração da vida do Fred, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor toque no teu servo nessa hora. Vá naquele leito daquele CTI e toque, ó Deus, na cabeça do teu servo, nas vértebras do teu servo, Senhor, na coluna do teu servo, nas pernas do teu servo. Faz o sobrenatural sobre a vida do teu filho nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio que o Senhor pode fazer o sobrenatural. A tua igreja está aqui dizendo e orando, pedindo ao Senhor essa tua intervenção, em nome de Jesus, Pai. Cuida também da família, Pai. Nós sabemos que no momento desse de luta, o quanto a família também é afetada na sua emoção, nas suas dores, na sua espiritualidade. E nós queremos pedir ao Senhor nessa hora: cuida da esposa do Fred, cuida de suas filhas,
cuida da sua parentela, dos seus netos, netas, dos seus genros. Enfim, Senhor, toda essa família nós queremos apresentar agora no altar do Senhor. Pai, existe uma igreja que ora, e nós cremos na restauração do Teu Filho nessa hora, em nome de Jesus. E da mesma forma, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, pedir que o Senhor ouça cada oração feita nessa hora, nesse momento, nessa igreja, em nome de Jesus. Os Teus servos estão pedindo, os Teus servos estão clamando por uma providência sobrenatural sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, em qualquer área da vida em que eu possa não citar aqui, mas o Senhor sabe, e eles sabem o que eles têm vivido com o Senhor. Da mesma forma, eu quero lhe agradecer por cada oração feita aqui com o coração. E eu creio que o Senhor está ouvindo as orações dos meus irmãos, e o Senhor está agindo em favor de cada um deles. Porém, Senhor, nós queremos te pedir que seja conforme a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita e a Tua vontade é agradável. O que nós pedimos, Senhor, é que nos dê um espírito de paz e um entendimento para que nós possamos entender o tempo em que o Senhor faz as coisas que não é no nosso tempo. E pela nossa humanidade, muitas das vezes nós saímos do entendimento e passamos por algum tipo de ansiedade ou algo do gênero. E eu quero lhe pedir em nome de Jesus, traz a paz que excede ao entendimento, a vida, a casa dos meus irmãos nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam restaurados pelo Senhor, que eles sejam mantidos de pé pelo Senhor, que eles não sejam humilhados, ó Deus, mas que eles possam se humilhar na Tua presença, para que o Senhor os exalte aonde quer que a planta dos pés dos Teus servos estiverem. Que eles cheguem, cada um nas suas casas, nos seus lares, e possa ver com sua mente, com o seu olhar, com o seu coração, a ação sobrenatural do Teu Espírito naquele ambiente. Em nome de Jesus, Pai, nós rejeitamos toda a ação do mal sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda a ação do mal sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda a ação do mal sobre tudo aquilo que tem relação conosco, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, pela nossa nação. Traz a paz, Senhor. Traz uma visão espiritual. Dá-nos uma visão dos altos céus, para que possamos, ó Deus, passar por toda e qualquer luta, sempre confiantes na presença do Senhor e no Teu poder, Senhor. É isso que nós queremos viver. Que nós não tenhamos espírito vacilante em momento algum. De cada clamor aqui, Senhor, eu quero lhe pedir, ouve as nossas orações. Que cada choro, ó Deus, que cada clamor seja ouvido pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela unidade da Tua igreja. Nós estamos aqui porque o Senhor nos convocou. E nós estamos aqui porque Te amamos. Porque somos a Tua igreja. Somos parte da Tua igreja. Mas a Tua palavra diz que aonde estiverem dois ou mais, ali o Senhor estará. E nós cremos que verdadeiramente o Senhor está aqui, recebendo, ouvindo as nossas orações, e também o nosso coração grato ao Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor faz, e de tudo aquilo que o Senhor ainda fará, não por mérito nosso, não por merecimento, mas pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigado, Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Teu nome. É a oração que nós, o Teu povo, fazemos, e assim o fazemos no santo, doce e glorioso nome de Jesus Cristo, Filho. Quando o Teu povo diz amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor e reconheça Ele como autor e consumador da sua fé. Não permita que a sua fé seja vacilante. Se você vacilar, lembre do nome de Jesus e ore ao nome de Jesus. Vamos cantar, volte no seu lugar. Firme, certo que o Senhor está trabalhando em teu favor. Você é especial para o Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Amém. Deus é bom. Aleluia. Antes de fazer o momento das ofertas, deixa eu falar para você. Não sei se vocês já viram nos grupos da igreja, hoje às 22 horas, nós vamos ter uma reunião online, evidentemente, e uma reunião fechada, né? Reunião no Zoom. Aí, a partir das 21h30, eu vou divulgar o link da reunião nos grupos. Então, não é uma reunião aberta no Facebook, no YouTube. E vocês que estão aqui, né, podem, quando chegarem em casa, fiquem atentos lá que vão receber o link. E nós vamos, então, ter esse momento. Divulgue nos grupos da igreja, né? Não nos grupos abertos, porque é uma reunião para a gente responder uma pergunta que tem sido feita sobre futuro, não é isso? E quem sabe a gente tem a resposta, né, Marcelo? Amém? Olha só, quando nós estamos falando sobre ofertar, outro dia eu estava conversando lá em casa com as minhas filhas, e dizendo para elas o seguinte: muita gente ainda não entendeu que o princípio da oferta passa primeiro por uma bênção que você recebeu. Você sabe que eu demorei muito a entender isso, mas a Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus. E o que foi que Deus disse a Abraão? Deus disse a Abraão assim: eu vou te abençoar para que você abençoe os outros. Então, quantas vezes eu li esse texto e eu não tinha visto esse princípio lá? Sabe por que muita gente não abençoa os outros? Porque a bênção não está sobre a vida deles. Já tinha pensado nisso? Então, de repente, você procura a bênção, pede bênção, e a bênção não chegou para você. Aí você tem dificuldade de abençoar os outros. Eu vi um videozinho na internet, justamente no dia que eu percebi esse princípio. Aí um garoto vendendo um salgadinho no sinal. Aí tem uns youtubers por aí que ficam fazendo o que eles chamam de teste social, né? Eu gosto de ver aqueles negócios. Aí o cara parou com o carro e pediu para o garoto lá e disse assim: olha, meu carro está sem gasolina, eu estou com fome, não sei o que tal. E você poderia me dar um salgado? Aí o garoto tirou um salgado e deu para ele. Aí ele disse assim: mas e aí, como é que você vai fazer? Ele disse assim: não, eu pago. O garoto falou para ele. Aí ele se revela, né? Ele diz assim: não, você caiu num teste social. E um garoto, sei lá, de uns 9 anos. Aí ele disse assim: olha, Deus abençoe a sua vida, tirou R$100 e deu para ele. Aquele garoto é abençoado. Você entendeu o princípio? Então ele naturalmente pegou o salgado e disse assim: toma, eu vou pagar. Nem dinheiro ele tinha para pagar. Mas a bênção está com ele. Então eu queria que você ofertasse da seguinte maneira: a bênção está comigo e eu vou abençoar os outros. Esse é o princípio que eu queria que você desenvolvesse na sua vida. Então vamos viver esse momento aí de ofertas dentro deste culto. Deus, irmãos, olha, esse movimento, quando nós saímos do seu lugar, do nosso lugar, né, e trazemos ao altar do Senhor,
as nossas ofertas, pode parecer para muitas pessoas mais um movimento, né? Mas não é mais um movimento. Quando você sai do seu lugar e você traz ao altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, você em primeiro lugar está trazendo a sua vida e a sua gratidão ao Senhor. Mas se nós, o povo de Deus, entendêssemos mais isso, né? A gente possivelmente não passaria por coisas que às vezes a gente passa, porque a gente deixa entrar no coração coisas que não são do Senhor. E Deus não está preocupado com o valor que você trouxe aqui, não. Deus está preocupado com a sua alegria em verdadeiramente ofertar ao Senhor. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse movimento, as pessoas trazendo no altar do Senhor, porque a gente sabe da viúva, né? Ela deu o que tinha. Possivelmente também você deu o que você tinha nesse momento. E ninguém precisa saber disso. Mas Deus sabe do seu coração. E eu me alegro quando você faz esse movimento de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 4, os versículos de 12 a 19. Eu estava ali, enquanto você abre a Bíblia, eu estava ali conversando com o pastor, eu não sei quem soube, quem viu. O pastor hoje fez bateu um papo rapidamente com o Fred por vídeo, né, pastor? Agora você imagina, uma pessoa que está ele ainda está no CTI, tá, né, pastor? Tá, porque precisa de cuidados. Uma pessoa que está no CTI fazendo uma conversa, um bate-papo por vídeo. Irmão, de verdade, eu não sei para você, mas para mim, eu já vejo a mão do Senhor ali. Eu já vejo. Acho que vocês vão cansar de ouvir coisas que eu falo aqui, né? Mas eu fiquei lá há muito tempo com a Luciana no CTI, né? O pastor passou lá com a Marisete. Gente, é muito ruim. Porque você vê pessoas que vêm, aí rapidamente vão embora para casa. Tem outras pessoas que vão embora, perdem a vida. E você está ali, cara, naquela angústia, sem poder fazer nada, absolutamente nada, confiando na sabedoria dos médicos, né? Na aplicação dos medicamentos e, acima de tudo, na providência divina. Agora, é fácil, no meu caso, né? Eu estava ali quietinho, esperando, 84 dias ficar esperando a providência divina. Irmão, é muito difícil. Porque a tendência é que a gente queira ter as coisas sob controle. Mas numa situação dessa, você vê que você e eu não temos controle de absolutamente nada. E aí uma coisa que eu converso muito em casa, e aí quando algumas pessoas me ouvem também falar, eu falo assim, e que eu aprendi e tento aplicar na minha vida. Acho que já falei com vocês isso. A gente não tem controle do resultado. A gente só tem controle do processo. E qual é o controle do processo? Fazer o seu melhor. Você ora para Deus curar, mas se Deus não quiser curar, você vai ficar chateado, triste com Deus? Fala a verdade, vai, né? É claro que vamos. A tendência é que a gente, não, mas a gente vai, claro que vai. Mas está tudo bem, porque Deus entende. Mas acima de tudo, que a vontade dEle prevaleça. Sempre na nossa vida. Por mais difícil que possa parecer, né? Mas enfim. E aí eu queria conversar com vocês hoje, lições, né? É difícil dar tema para os meus sermões, ou sermãos. Mas lições para tempos difíceis. E a gente vive tempos difíceis. Você deve viver na sua vida, eu vivo na minha vida, e nós temos vivido aí um movimento aí meio tenso. Mas a minha oração é que Deus coloque a sua mão e dê a paz que excede o entendimento sobre a nossa nação. Simples assim. Eu acho que deve ser a nossa oração de verdade. E aí o tema hoje do nosso bate-papo com o nosso pastor é: e agora? Bom, e agora? O que você pensa? Eu não consegui definir nada. O senhor foi categórico no título, foi excelente, não consegui pensar em nada. E aí vou esperar para ver o que vai ser esse agora com o pastor Washington Rodrigues. Está feito o jabá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 12 a 19, diz assim. O título na minha Bíblia é assim: o privilégio de sofrer por Cristo. Algumas coisas que a Bíblia nos traz, na nossa racionalidade é muito doido, não é? Mas é o que traz aqui na minha. Aí ele diz assim, versículo 12: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo.
Versículo 13. Contudo, alegrai-vos. Olha o que Jesus, olha o que a palavra pede para que nós façamos. Contudo, alegrai-vos por sede participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então tem um início, tem um meio e tem um fim, que é a glória do Senhor. Versículo 14. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Olha como é que Deus cuida de nós. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Versículo 16. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Uma das coisas que às vezes paira na minha mente é como eu ia falar um negócio, vou falar de outra forma. Como que a gente trabalha a nossa fé para entender e praticar verdadeiramente o que a Bíblia nos traz. Sofrer com alegria os sofrimentos de Cristo. Racionalmente, conseguiríamos fazer isso? Vocês estão aí, gente? Eu falei desde o primeiro dia, eu preciso de vocês. Né? A Cláudia já sabe, está rindo ali. Racionalmente a gente consegue fazer isso? Claro que não. Através da nossa fé a gente consegue. E quem deposita essa fé em nós? O próprio Cristo. Mas vamos conversar essa noite aqui. Nós vamos aprender essa noite que essas provações, elas vêm na nossa vida justamente para nos ensinar. Mas será que verdadeiramente nós temos aprendido nesse caminho de luta e de vitória, luta e derrota? Porque tem gente que fala assim para mim, né? E aí, varão, só vitória. Aí outro dia eu falei com o irmão é pentecostal, né? Estava lá na vila, o Márcio. Ele vai me ver aí. Aí ele, e aí, pastor, só vitória? Falei, irmão. Aí ele, não, pastor, é o jeito de falar. Aí eu falei, sim, cara, eu só não podia perder a piada, né? Você é um irmão querido, mas assim, não é só vitória, cara. É claro que não é só vitória. A Bíblia acabou de dizer pra gente que não é só vitória. E a Bíblia diz que a gente precisa se alegrar na derrota. É muito doido, cara. E uma das coisas que eu tenho aprendido, né, na minha caminhada, eu sei que tem irmãos aqui que têm muito mais tempo de caminhada do que eu, mas uma das coisas que eu tenho aprendido é que eu preciso me embrenhar cada vez mais na palavra de Deus, porque ela me traz uma realidade que o mundo não me traz. E quando ela me traz uma realidade que eu tenho que me alegrar no sofrimento de Cristo, é muito difícil, mas eu começo a trazer a minha racionalidade e o meu entendimento, um caminho, uma direção. Agora, se eu não leio e eu verdadeiramente não sou confrontado pela palavra, o mundo vai me dar direção. Independente do cargo eclesiástico que você tenha, independente do tempo de igreja que você tenha, não é isso que te sustenta. O que te sustenta é o teu joelho no chão, a tua oração, o tempo de intimidade com o Senhor. Hoje eu estava vendo o Douglas, o Jesus Cop falando, e ele falou alguma coisa muito interessante. Eu já tinha ouvido e eu falei, cara, como a gente esquece das coisas? Ele falou que dentro de nós existe um espaço em que nós, muitas das vezes, queremos preencher com as coisas do mundo. Mas não é porque você é mau, porque você é ruim. Porque nós estamos no mundo e tem coisas que verdadeiramente nos dão prazer. Por exemplo, eu estou passando um tempo de muita alegria com o meu Flamengo. Sim ou não? E não há contestação, né? Eu acho que amém, glória a Deus, aleluia.
Mas mesmo toda essa alegria, ela não vai conseguir preencher o espaço que tem determinado para o Senhor dentro da minha vida. E às vezes, pelo fato da gente não mergulhar na palavra de Deus, não importa por quê, mas é um espaço que só o Senhor vai preencher. Não é seu esposo, sua esposa, não é a igreja, não é aqui o Jonas tocando com uma habilidade brutal ali, aquela bateria, não é aqui o Josimar com sua habilidade, não é você com sua... Não é, irmão. É só o Senhor Jesus que vai preencher esse espaço. E aí ele vem falando, isso não tem nada a ver com o meu sermão, e aí ele vem, aquilo que Deus vai movendo, eu vou trocando com você. E ele falando exatamente isso. Às vezes a gente quer preencher com essas coisas que o mundo traz, e ele estava falando alguma coisa envolvendo a questão da pornografia e tudo mais. E aí, aquele espaço que Deus quer preencher, a gente quer preencher com uma outra coisa. E aí a gente está sempre vazio. Porque não enche. Porque Deus colocou um espaço aí dentro de você, que Ele não vai permitir que nada tome esse lugar. Apenas Ele mesmo. Não vai, irmão. E aí, você não tem como extinguir o espírito que está dentro de você. É bíblico. Não tem como. Mas você tem como diminuir o foguinho lá. Né? Gente que, olha falar, gente que cozinha. Olha eu, nunca, nada. Não, ovo frito eu sei fazer. Quem cozinha, né? Ah, mas aqui tem que estar em fogo baixo, tem que estar em fogo alto. A gente tem essa condição, porque Deus permite que você, diminua o fogo do Espírito Santo que está dentro de você. E aí você vai sempre se sentir vazio. Você pode vir de manhã, noite, quarta, terça da vitória, quarta disso, quinta daquilo, não importa. A sua intimidade com o Senhor é que vai permitir que Ele ocupe esse espaço que você está permitindo que continue vazio. Ou que você esteja enchendo com coisas que não vão trazer nenhum benefício para a tua vida. E aí a gente quer colocar na conta do Senhor, e a gente não vai poder colocar na conta do Senhor. Amém? Voltando para cá. Muitos de nós sabemos por experiência própria como é passar por provas. Nós passamos por provas todos os dias da nossa vida. Mas alguns de nós podemos estar passando por uma pressão, algo implacável algo que a gente bota a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. É raro de eu passar noite em claro, de verdade, eu sempre dormi bem. Mas a idade vai chegando, eu estou dormindo menos. Não sei porquê. Mas já teve algumas vezes que eu passei a noite em claro, fritando. E orava e pedindo ao Senhor paz, 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 paz. E eu que o Senhor ministrava meu coração. Essa noite vai ser comigo. Porque você dispensa tempo para um montão de coisas, você não está dispensando tempo de qualidade para mim. E eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Mas eu queria dormir. Mas eu preciso obedecer. Você precisa obedecer. Você precisa atender o chamado que Deus está fazendo para a tua vida. Porque senão você coloca as lutas num lugar, como nós falamos, num espaço que é do Senhor. E aí você valoriza as lutas, ao invés de valorizar a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Porque Deus está lá trabalhando. As provações, elas permitem que Deus ajuste a minha caminhada, a minha conduta, o meu agir. Deus, Ele está comprometido completamente em modelar, na verdade, em remodelar o meu e o seu caráter. Na verdade, é tudo para a glória dEle. É por conta da glória do nome do Senhor. Tudo aquilo que você vai fazer é para a glória do nome dEle. E é por isso que você existe. Irmão, essa questão do caráter, eu creio verdadeiramente que Deus muda o caráter de uma pessoa. Eu acredito. Porque eu não gosto de usar essa expressão, pense comigo, né? Não, pense você. Mas pense você que Deus entra no seu coração e porque nós temos essa noção. E nós conseguimos observar que nada alterou no nosso comportamento, no nosso caráter. Há uma congruência nisso? Nenhuma. Você imagina se eu me converto e continuo com as práticas do mundo? Tem algo que Deus ministrou uma vez no meu coração e eu repito para mim em todo o tempo. Quando Deus está com a mulher
e que Ele fala que a água que eu te der, quando você beber, você nunca mais vai ter sede. O que Deus ministra muitas vezes no meu coração é que aqueles que, infelizmente, se afastam, é porque nunca beberam do copo todo. Porque se Deus fala que se você beber daquilo que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Você nunca mais terá sede das práticas mundanas. Você nunca mais terá sede do pecado. Você nunca mais terá sede da ira, da maledicência, do roubo, da mentira, ou seja lá que pecado for. Então a gente não pode beber a conta-gota essa água, não. A gente tem que beber essa água por completo. Porque se você beber, e se eu beber essa água por completo, não vai haver desejo das questões do mundo. Isso não tem relação com o pecado. Nós sabemos que nós vamos pecar, mas o pecado que outrora nós cometíamos, se não sentíamos nenhum tipo de dor, quando você cometer esse pecado, que você vai cometer uma hora ou outra, você vai sentir uma dor que você nunca mais vai querer voltar nesse pecado. Pastor, mas você não sabe as lutas que eu enfrento. Não, é verdade. Porque talvez você ainda não tenha buscado o Senhor da tua alma, do teu entendimento, com o teu espírito, da forma que você precisa. Se entregar verdadeiramente. Não permitir que as circunstâncias que estão à sua volta, elas afastem você dessa presença do Senhor. Ou que aquele copo que está lá, aquela água que o Senhor está lá, deixou disponível para você beber, você fala assim, não, daqui a pouco eu bebo. E muitos de nós fazemos isso, porque nós sabemos que essa água vai estar sempre lá. E a gente quer encontrar o momento certo para beber. O momento certo para beber dessa água é quando Deus manda eu e você bebermos essa água. Não é quando eu quero, não é quando eu decido, não é quando eu determino. Mas ainda assim Deus permite. Se você não quiser beber da água que eu estou te dando, tudo bem. Porque quando você beber, você vai se sentir preenchido pelo meu Espírito. E você não vai precisar de absolutamente mais nada. E as lutas, e as dores, e também as alegrias, as vitórias, elas serão preenchidas por mim. E não mais por nenhuma outra coisa. E não mais pelas dificuldades que porventura eu e você venhamos a enfrentar. Porque vamos enfrentar. Eu quero falar rapidamente nessa noite sobre quatro pontos, 4 verdades que vão nos ajudar a processar tudo isso, aquilo que a palavra nos diz, para que a gente possa permanecer santo quando a luta for ferrenha. O primeiro, não estranhe o sofrimento. O primeiro lugar para começar a lidar com problemas, as dores ou as perseguições, é não estranhar que esses tempos difíceis, eles estão na sua vida. Ou passaram pela sua vida, ou ainda passarão pela sua vida. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 diz que nós não devemos nos surpreender com o sofrimento. Ele diz assim, amados, não estranhei, olha o que a Bíblia diz, a prova de fogo que há de tentar você, como se algo estranho lhe acontecesse. Irmão, o sofrimento é a marca do discipulado. E é algo garantido para quem segue a Jesus. Porque em todo tempo, a Bíblia está dizendo que você não está sozinho. E que você está sofrendo algum sofrimento com Cristo. E de Cristo. E que está sendo perseguido pelo nome dEle. Isso para nós deveria ser uma honra. Deveria ser uma alegria, nós vamos falar sobre isso. Mas não é simples, não é fácil. Pedro começa com a palavra amado, porque significa ser valorizado, ser muito amado. Ele começa a falar comigo e com você com carinho. Essas palavras, elas são usadas no Novo Testamento, elas referem-se ao amor que Deus, Pai, tem pelo Filho, por Jesus Cristo. Irmão, quando você está sofrendo, é fácil questionar o amor de Deus, não é? É rápido, é simples. Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Está olhando aqui para o irmão do lado, que está aparentemente está com um casamento bom, está com saúde, está com dinheiro, está com carro, está com isso, está com aquilo. E eu, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Mas quem disse que aquilo que os seus olhos estão vendo é uma verdade absoluta? Você é amado de Deus, mesmo que você esteja passando por lutas. Deus valoriza você ainda no meio da sua provação.
Ainda que você não consiga perceber a presença do Senhor, Ele está aí com você. Quando Paulo foi salvo, ele recebeu uma promessa de perseguição, lá em Atos capítulo 9, versículo 16. Obrigado, irmão. E aí a Bíblia diz assim: pois eu lhe mostrarei quantas coisas ele deve sofrer por amor do meu nome. Quando nós somos novos cristãos, a gente de verdade fica confuso com algumas coisas que Deus fala para mim e para você. Porque a tendência, quando nós aceitamos a Cristo, e a gente fala isso, outro dia recebi um irmão aqui na igreja, e aí ele aceitou Jesus Cristo, e foi aquela alegria, aquela choradeira e tudo mais. Aí é natural que a gente fale, né? Mas as lutas vão vir. Não acha que agora que você aceitou a Cristo, que vai ser tudo o céu na terra. Não vai ser. Pela minha humanidade, jamais eu gostaria de falar isso para alguém. Porque a pessoa pode naquele momento, não, então eu não quero esse negócio aí não. Eu estou bem aqui. Por quê? Porque você começa a andar na contramão do mundo. Tudo se torna estranho para você quando você se entrega, quando você entrega verdadeiramente o seu coração a Cristo Jesus. E aí tudo fica estranho. Se você bebia, a bebida começa a ter um sabor ruim. Se você fumava, vai começar. Eu me lembro do tempo da minha conversão. Eu me converti, mas eu ainda era um crente Raimundo, né? Essa piada é horrível, é velha, mas ela é assim que funciona. Né? Eu estava lá no iniciozinho, na igreja e no mundão. Na igreja e no mundão. Usava um cordão que era umas 4 vezes esse cordão que eu uso aqui. E era de ouro, esse daqui não é, só para deixar bem claro. De ouro, tinha o seu valor lá, porque eu gastava dinheiro assim, de forma irresponsável. E eu tinha um negócio aqui do Jorge, né? Do Jorjão lá. E aí meu irmão era convertido, ele falava assim para mim: cara, você tem que tirar esse negócio. Aí eu, meta-se com a sua vida. Eu era assim, meio truculento, né? Não sei. O Senhor é misericordioso demais, cara. E aí não, cara, não. E irmão, né? Família, tu já bota pro lado, para escanteio, né? Não. Aí diz ele, né, que foi deixando e foi orando. Até que chegou um belo dia que eu olhava para aquele negócio assim e não fazia mais o menor sentido. Usava um brinco. E aí Deus também trata as coisas com a gente de um jeito que o furo nunca fechou. A gente podia, inclusive, fazer um movimento, né, de oração para esse furo fechar, irmão. Tipo assim, olha da onde eu te tirei. Olha da onde eu te tirei. Eu sei, irmão, que você tem uma experiência dessa. Porque eu também conheço irmãos que nasceram no Evangelho e em algum momento foram experimentar as coisas do mundão aí. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Fica tranquilo. Eu mesmo me exponho. Porque infelizmente é assim. Agora tem outros que não, sempre se mantiveram na presença do Senhor. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela sua vida, se assim foi. Mas existem coisas que ficam as marcas. Eu estou brincando assim, mas é para eu me lembrar de onde eu vim. E para eu saber que eu não sou isso tudo que eu possa em algum momento me achar, não. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Quando você coloca sua fé em Cristo, você experimenta pressões e perseguições. Atos capítulo 14, versículo 22 diz assim: temos de passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. Jesus, ele nunca ensinou esse evangelho da facilitação, o evangelho da prosperidade, mas pregou um evangelho que nós seríamos perseguidos sim. Mateus, lá no capítulo 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados, olha isso, gente, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, se alegre, seja humilde no seu coração. John Stott, ele sugere que nós não devemos ficar surpresos quando há uma hostilidade sobre a sua vida, porque você caminha nos caminhos do Senhor. Significa dizer, irmão, que você está no caminho certo, porque se você estivesse no caminho errado, nada aconteceria com você. Você seria mais um no meio da multidão. Só que você não foi chamado para ser mais um no meio da multidão. Você foi chamado para ser um na multidão, para transformar a vida do outro a partir da sua vida. E você pode fazer isso. Você precisa crer nisso. E a palavra te garante isso.
Em João capítulo 15, versículo 20, Jesus, ele disse assim: se me perseguiram, também perseguirão a você. Irmão, isso é a Bíblia que está dizendo. Porque pelo rostinho de vocês, o que parece assim, terça-feira é ruim de eu voltar aqui. Na próxima, né? Porque Jesus está dizendo que eu vou continuar sendo perseguido. E vai, irmão. E vai. Em João capítulo 16, versículo 33, ele diz o quê? No mundo tereis aflições, mas se alegre, porque ele venceu. Irmão, o lugar em que pessoas são perseguidas e martirizadas por causa do Evangelho é exatamente aqui onde nós estamos, na igreja. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz assim: na verdade, todo aquele que viver piedosamente em Cristo será perseguido. Filipenses capítulo 1, versículo 29, eu quis esmiuçar o máximo que eu podia da palavra, pois vos foi concedido, por causa de Cristo, não somente crer nele, mas padecer por ele. A sua luta não é em vão. Não é. Uma fé que nos deixa despreparados para o sofrimento é uma fé vã, uma fé falsa. Não é uma fé. Se você basear a sua fé na ausência de aflições, a sua fé, ela está pronta a se acabar. Ela vai desmoronar por um simples diagnóstico que você possa receber. Uma fé que tem apenas um símbolo, ela não sobrevive a nenhum sofrimento. Acreditar que Deus existe não é o mesmo que confiar no Deus que existe. Vou repetir. Acreditar que Deus existe não é a mesma coisa que confiar no Deus que existe na sua vida e é pleno na sua vida. O segundo ponto: se alegre em seu sofrimento. Vamos lá. Uma coisa é receber as provações. Outra coisa, o que Cristo pede de mim e de você, é se alegrar nessa provação. Nós não devemos estranhar nesse sofrimento. E Deus sabe que isso não é fácil. Na verdade, isso é impossível sem a presença do Senhor na minha e na sua vida. Lá nos versículos 13 e 14 diz assim, que não virá de forma natural para nós. E ele diz: mas regozijai-vos na medida em que participais do sofrimento de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, você também se regozije com grande alegria. Se pelo nome de Cristo, nessa literatura aqui, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É nessa palavra que você precisa acreditar. Porque na sua luta, a Bíblia diz que repousa sobre você o Espírito da glória do Senhor. Três razões por que você pode se alegrar. As provações, elas aprofundam a minha e a sua comunhão com o Senhor. As provações, elas aprofundam a minha alegria, a nossa alegria, quando nos preparamos para a vinda do nosso Salvador. As provações, elas aprofundam a nossa confiança no Espírito Santo de Deus. E é muito bom saber que o Espírito Santo de Deus repousa sobre a nossa vida. E eu queria muito convidar você para que você fizesse esse exercício. Quando você achar ou passar pela sua mente, pelo seu coração, que a sua luta está muito dura, que você faça esse exercício. Lembre, na sua mente e no seu coração, o Espírito Santo de Deus repousa sobre mim, e também a sua glória repousa sobre mim. É difícil, sobre tempos difíceis. A primeira lição difícil sobre tempos difíceis é receber esse sofrimento. Mas a segunda parte é que nós devemos nos alegrar. E em terceiro lugar, refletir sobre esse sofrimento. Tentar buscar entender no Senhor por que você está passando por isso. Pedro, na palavra, ele quer que nós pensemos por que estamos passando por problemas.
Os versículos 15 e 16 nos dão algumas possibilidades. Pode ser o resultado dos nossos fracassos. Eu não sei você, mas eu não sei se você já percebeu que existem pessoas que chegam do seu lado e aí, ao invés de falar que é só vitória, contam só derrota. Só coisa ruim, só coisa triste. Eu, como pastor, estou aí, né? Vou ouvir, irmão. Mas, rapidamente eu vou tentar reverter esse quadro. Porque na minha vida e na sua vida não é tudo ruim. Não é só vitória. Mas não é só tragédia. O fato da gente estar aqui respirando já é uma alegria, já é a graça do Senhor sobre nós. E por que a gente não se alegra com isso? Volto a dizer, a rapaziada está ali, feliz e alegre. A motivação não é aquela que nós temos, mas estão ali. O versículo 15 diz assim: mas nenhum de nós sofra como homicida, ladrão, malfeitor ou como intrometido nos negócios alheios. Refletir sobre o nosso sofrimento é resultado da nossa fé. O versículo 16 diz assim, que é preferível sofrer por nossa fé. Na verdade, a palavra diz assim: mas se alguém sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus nesse assunto. Não devemos nos envergonhar quando estamos sofrendo, mas procurar maneiras de fazer Deus parecer ser bom diante do nosso sofrimento. Porque você imagina, se as pessoas que estão ao seu lado, eu não estou dizendo que você tem que ser mentiroso ou fazer um teatro, mas acreditar verdadeiramente que você pode se alegrar porque Deus está nesse sofrimento com você. Você imagina se for o inverso, você andar cabisbaixo, sempre reclamando, né? Ó vida, ó céu, ó azar. Eu nem me lembro mais do desenho qual é. Vocês lembram, eu sei que lembram, mas ninguém vai querer se acusar, Jonas. Ninguém. Lembram sim. Ó vida, ó céu, ó azar, o tempo todo essa... Como que alguém vai reconhecer Deus em você? Ou vai reconhecer um Deus que está acima de toda e qualquer circunstância, se você vive reclamando da vida? A dor muitas vezes nos purifica e nos livra daquelas coisas que nos fazem tropeçar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz assim: porque é chegada a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Irmão, vai começar por mim e por você. Na verdade já está começando por nós. E se o primeiro começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Agora, se o justo mal se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se nós enfrentamos essas dificuldades, imagina aquele que quer viver longe da presença de Deus. Irmão, e eu falo para você do fundo do meu coração, ainda que você esteja na casa do Senhor, ainda que você venha ao culto, o que vai sustentar a tua fé é quando você entrar no teu quarto, com as suas lutas, e ajoelhar diante da presença do Senhor, e ali você verbalizar e colocar tudo que tem te afligido. Porque nós podemos nos reunir e a gente só falar de coisa boa e a gente se alegrar, e isso é muito bom. Mas também é muito bom que a gente possa ajudar um ao outro nas nossas lutas. Porque possivelmente você venceu uma luta que eu esteja passando. E talvez eu não esteja encontrando Deus nessa luta. E se você já encontrou, você pode me mostrar o caminho. E me dar a direção. E me mostrar o que fazer e como fazer. E saber que Deus, assim como esteve com você, Ele pode estar comigo, se eu permitir. Mas se eu quiser lutar as minhas lutas com as minhas forças, não vai adiantar. Eu não vou conseguir vitória. Pedro está argumentando do menor para o maior. Se nós, os cristãos, passamos por problemas tão graves e temos a garantia na palavra que seremos purificados, imagina o dia do juízo para aquele que não reconhece a Cristo, para os não salvos. Irmãos, eu creio verdadeiramente que Deus está
fazendo uma faxina. Que Deus está trabalhando, que Deus está limpando a sua igreja agora. Ele está nos purificando. Deus está querendo abrir os nossos olhos. E muitas das vezes nós queremos estar com os nossos olhos fechados. E ainda que estejam as coisas escancaradas para nós, seja na realidade da sua vida, na sua intimidade, seja em algo maior, em algo macro, nós muitas das vezes teimamos em não ver a realidade que está diante dos nossos olhos. E quanto mais você resistir, pior será. Os irmãos sabem que eu e a Luciana atendemos a partir da terapia. Uma das coisas mais difíceis é que a pessoa possa reconhecer uma fragilidade. Às vezes as pessoas passam 1 ou 2 sessões sem falar absolutamente nada. E tecnicamente você precisa respeitar. Mas em algum momento a gente vai trazendo à tona situações em que trazem sim a dor. Mas quando você chora, quando você coloca para fora, isso é transformador. Na sexta-feira agora, a Luciana atendeu uma mãe e uma filha que viviam se bicando. A menina já tem idade, né, tem 20 e poucos anos, mora já fora de casa, não mora mais com a mãe. Gente, uma luta. E sessão com uma, sessão com outra, sessão com uma, sessão com outra. Aí, Luciana, não vai ter jeito. Vai ter que ser igual na delegacia. Partiu para a cariação. É lógico que são as técnicas que se usa dentro da terapia. E de lá do consultório, ela me ligou para ir buscá-la e já queria contar tudo o que aconteceu, de tanta alegria que ela estava. Eu falei, amor, no caso, eu estou indo aí. A gente vai voltar junto. Você pode me contar no carro, não precisa contar. Mas, varão, casamos. Glória a Deus, aleluia. E nossas mulheres falam muito mais do que nós, e nós estamos aqui. Não é assim, Luiz? Temos que ouvir. Não me quebra não que é assim sim. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Nós estamos aqui para muito mais ouvir do que falar. E a alegria da Luciana era tanta de ver que houve o confronto, que ela permitiu que uma falasse, que a outra falasse. A Luciana também está trabalhando a vida espiritual dela, porque uma das coisas que nós temos, aquilo que a técnica da profissão vai de encontro à Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. E a gente não está falando para fazer média com você não, porque senão não fazia o menor sentido para mim. E aí elas, naquele confronto e tudo mais, e aí trabalhou o perdão. Falaram sem acusação daquilo que estava magoando o coração de filha para mãe, de mãe para filha. E a Luciana ali intermediando aquilo e permitindo que o Senhor trabalhasse. Ela sempre ora antes. E estava ali, e acabou a sessão. Passou do tempo, naturalmente, mas assim, foi algo transformador, em que eu vi a alegria na minha esposa de poder ser canal de Deus para ajudar uma outra família que vivia tempos difíceis, onde a mãe trazia dificuldades, e naturalmente, se eu trago dificuldades, eu acabo estabelecendo sobre a vida das minhas filhas. Está aqui a Ângela, que também é terapeuta e não me deixa mentir. Você acaba repetindo o padrão. Cuidado com os padrões que você tem estabelecido sobre a sua casa, hein? Eu não estou vendendo peixe nenhum, não. Não estou. Mas é assim que funciona. Se a gente não busca libertação, seja na palavra, seja em profissionais, sejam pessoas que te amam e que querem tratar com você, você não vai vencer. Você vai querer, de uma forma ainda que não seja consciente, você vai estabelecer culpa nas pessoas que estão ao seu lado por coisas que você não conseguiu viver. E as pessoas que estão ao seu lado, elas não têm absolutamente nada a ver com a culpa que está estabelecida sobre a sua vida, sobre as suas frustrações. Elas podem te ajudar, você só não pode culpá-las. E para isso que Deus levanta servos e servas dele para poder te ajudar. Você só não pode ficar sozinho. Você só não pode se isolar. O quarto ponto, confie em Deus quando você sofre. Versículo 19 diz assim: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus,
Entregue a minha alma, fazendo o bem como ao fiel Criador. Deus é fiel, irmão. Isso é um chavão, mas é uma verdade absoluta, porque quem está dizendo é a palavra de Deus. Não estranhe o sofrimento, se alegre nisso, reflita sobre isso. Nós temos escolhas. Nós podemos reclamar contra Deus, ou podemos nos comprometer com Ele, estar com Ele nessas lutas. Podemos passar por esses momentos difíceis, brigando com Deus. Ou podemos tomar Ele pelas mãos e convidá-lo a caminhar conosco nas nossas preocupações. Irmão, com Deus já é difícil pra caramba. Sim ou não? Sim ou não, irmão? É difícil, pô. Aí imagina sem. Não, eu vou enfrentar essa parada aqui porque eu sou o cara. Porque eu sou pastor. Porque eu sou terapeuta. Porque eu sou aquilo. Porque eu sou advogado. Porque eu sou. Irmão, nós não somos nada. A palavra de Deus diz que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Nós estávamos aqui antes de começar o culto conversando sobre essa situação do nosso irmão. Quando que você vai imaginar? Ninguém vai imaginar, em situação nenhuma, que você vai sair daqui, vai encontrar com um amigo, vai celebrar com ele uma amizade de 40 anos e daqui a pouco você vai ser atropelado e em 20, 30 minutos você vai estar dentro do CTI. Quem pode imaginar isso? Como meu pai faleceu do dia para a noite, teve um infarto, acabou, foi, em minutos. Por que eu falo isso? Porque talvez você esteja perdendo tempo com coisas que não têm o menor valor. Você está discutindo, você está gritando, você está brigando, está se exasperando e está querendo defender uma razão que você talvez nem tenha. Possivelmente pela sua intelectualidade você esteja querendo impor alguma coisa, eu não sei. Mas muitas das vezes você está simplesmente perdendo tempo e deixando de viver o melhor que o Senhor tem para a tua vida. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 diz assim: por isso, também sofro essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Jesus usou a mesma expressão, a mesma palavra, quando clamou em voz alta, lá na cruz. E Ele disse assim: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. É isso que nós precisamos fazer a partir de hoje. Pai, em Tuas mãos eu entrego a minha vida, eu entrego o meu espírito, eu entrego as circunstâncias que eu tenho vivido, eu entrego o meu casamento, eu entrego a minha casa, eu entrego os meus filhos, eu entrego. Não retém, irmão. Você não vai dar conta. Você só vai conseguir lidar com o sofrimento em sua vida se resolver a questão da soberania de Deus. Crer que Deus é soberano verdadeiramente na sua vida, que Ele está no comando. Irmão, tudo é causado por Deus ou permitido por Deus. Significa dizer o quê? Deus tem o controle de absolutamente todas as coisas. As provações, elas estão estabelecidas para nos ensinar, para que nossa conduta e o nosso caráter mudem. Deus está falando para você, é por aqui. Aí você, não, é aqui que eu domino, é essa área que eu domino. Aí Deus daqui a pouco fala com você de novo, não, meu filho, é aqui que eu quero tratar com você. Tá bom, pai, já eu vou. Aqui todo mundo é filho, né? Amém, irmão? Né? Por que eu estou perguntando isso? Óbvio que é para mexer com você. Porque quando a gente fala com o nosso filho, parece que a gente nunca foi filho. Eu falei alguns dias desses, eu vou repetir, né? Às vezes a gente cobra um 10 do nosso filho que a gente nunca deu. Mas é para a Luana e a Lorena, mas eu quero 10. Eu nunca fui aluno 10. Nunca fui. E nunca exigi das minhas filhas isso. O que eu sempre exijo delas é o melhor delas. Eu não me comparo a você e espero que você não se compare a mim. Deus não fez você melhor do que eu, nem eu melhor do que você. A Bíblia diz que nós somos um corpo.
Sabe por quê? Porque se você olha para mim e me vê melhor do que você, a hora que eu cair, você cai junto. Deus nos fez na mesma condição. Às vezes dentro da nossa casa, da nossa família, talvez seja o lugar que isso mais está estabelecido. Não, porque você, não, porque você, não, porque você, não, porque você. Não. Diminui. Faça o seu melhor. Não desista e se torne passivo ou amargo ou endurecido. Que não seja assim. Deus não está estranho à sua dor. Deus é um Deus que sofre com você. Jesus teve uma morte de cruz, para fornecer para você uma solução definitiva para o seu sofrimento. Observe, quando os tempos difíceis chegam, nós podemos saber que Deus está trabalhando em nossas provações para o nosso bem e para a sua glória. Eu queria convidar o Ministério de Adoração. Irmão, a nossa oração é que nós possamos ver com olhos espirituais aquilo que possivelmente estamos vivendo. Mas que em primeiro lugar, você coloque a glória de Deus estabelecida nessa situação, na sua vida, na sua casa, na sua família. É fácil? Não. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui buscando. Você não está aqui por causa do louvor, você não está aqui por causa da palavra, você não está aqui por causa do ar-condicionado. Até porque se fosse pelo ar-condicionado, você não estava igual a irmã ali, coitada, cheia de casaco, e eu aqui suando. Não é por isso. Você está aqui porque você crê que Deus pode transformar a sua vida e as circunstâncias que você tem vivido. Deus pode trazer teu filho de volta. Deus pode trazer o teu marido, que amanhã ele pode estar aqui se ajoelhando e rendendo graças ao Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus da vida dele. Assim como foi um dia com você. Eu não sei você, eu não esqueço o dia que eu me rendi ao Senhor. Não esqueço. Eu não queria, a igreja estava lotada. Eu não queria saber quem estava. Eu só queria saber assim, eu quero esse Deus para mim. E levantei a mão, e quando me chamou à frente eu fui, eu não queria saber. Porque eu atendi o chamado de Deus para a minha vida, assim como você atendeu. E a partir desse momento, saiba e creia verdadeiramente que Deus está com você em todo o tempo. Se você está aqui, Deus está cuidando das suas coisas lá. Se você discutiu com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, para você estar aqui, Deus está lá trabalhando. Eu creio. Você crê? Você precisa se render ao Senhor. Se tem alguma coisa te segurando, pense nisso. Deus, Ele quer caminhar com você em todo o tempo. Deus quer que você se renda a Jesus para a salvação e para o serviço e para a glória dEle. E Deus quer que você diga com o seu coração e com a sua boca que você quer, a partir de hoje, seguir caminhando com Ele para a glória dEle. Quantos aí têm o seu cartão de oração? Esse cartão de oração é para que você olhe para Ele e veja, Deus está nesse negócio aqui. Deus está nesse negócio aqui também. Nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui. Você pode ter 3, 4, 5, 10 cartões de oração. Deus estará em todas essas circunstâncias que você pode ter colocado aí. É isso que Deus quer de você. Eu queria que você se colocasse de pé. E que nesse momento, não sei se você está com o seu cartão aí ou não, isso não é importante agora. Mas que você fechasse seus olhos. E se você ainda não o fez, que você faça. Se você já o fez, que você faça novamente. Convide o Senhor para andar com você. Feche seus olhos. Chame Ele. Grite por Ele.
soberano acima de todas as coisas. E Deus tem um tempo determinado para encerrar com o seu sofrimento. E é possível que você ainda não tenha permitido que Deus encerre com o seu sofrimento. Deus quer te fazer um homem e uma mulher livre das agruras do mundo. E é nele que você tem que depositar a sua fé. Não olhe para o lado, não olhe para o outro lado, para frente, para trás, mas ande de cabeça erguida, olhando para o Senhor, não com altivez, mas com humildade que Deus planta no seu coração. Pode declarar que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Declare com a sua boca que você é livre. Para terminar, a igreja. Declare que você é livre pelo sangue de Cristo Jesus. Somos a tua igreja e declaramos que nós somos livres a partir do teu amor, a partir da tua glória manifestada sobre nós, através da cruz do Calvário, Senhor. Nós queremos andar em novidade de vida, ó Pai, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a caminhar junto com o Senhor. Se por muitas vezes andamos vacilantes, a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã, e quando a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas, toma-nos pelas tuas mãos, e nos faz caminhar com o Senhor, independente do caminho que tenhamos que trilhar. O mais importante é que nós queremos estar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, despede o teu povo em paz. Que eles possam observar o Senhor como autor e consumador da sua fé. E que possamos ter uma semana de bênçãos, de alegria, de vitórias. E quando as lutas vierem, que as lutas sempre estejam debaixo do teu poder. E que estejam subjugadas ao sangue de Cristo. Que nós possamos seguir em paz. Essa é a nossa oração. No sangue, no poder, na alegria, na graça, na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Quando a tua igreja diz amém e amém. Aplauda o Senhor, um brado de júbilo ao Senhor. Jesus é o nome, Jesus é o nome. Senhor, irmão, segue em paz. Amanhã é feriado. Curta seu feriado com a sua família. Aproveite, ore, continue na presença do Senhor. Ó, antes de ir lembrando, já estava esquecendo, tem um lanchinho ali se você quiser. A nossa comunhão. Que Deus abençoe você. Amém? Vai em paz.